Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Sistêmico. Vamos chegando! Bora lá começar mais uma série aqui do Família e Sexualidade. Papo Sistêmico. Gente, teoria e prática. Vou fazer muitas vivências com vocês. Vou abrir para participações, mas eu quero saber se vocês estão dispostas a fazerem uma vivência, a fazerem uma atividade prática comigo para a gente trabalhar essas questões de fronteiras. O que vocês acham? Quem topa, gente? Quem topar escreve eu, mas tem que estar com papel e caneta na mão, hein? Para a gente fazer uma atividade rapidinha para vocês verem como que nós estamos emaranhados. Bom, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de sistêmica, a gente fala de algumas leis. Leis precisam ser seguidas, não é verdade? Leis foram criadas para serem seguidas para o bem comum, né? Nós temos as leis da natureza, nós temos as leis humanas, que são criadas para o bem de todo mundo, né? Ou para o bem da coletividade. Nós temos também leis sistêmicas, ou seja, dentro do nosso contexto sistêmico existem leis. E nós precisamos seguir essas leis. Por quê? Porque quando a gente não segue lei, a punição vem, gente. Quando a gente não segue as leis da natureza, as leis sistêmicas, nós somos punidos, obviamente. Vamos começar, então, falando de leis sistêmicas? Vamos começar, então, por uma lei tão importante que nós temos dentro do contexto sistêmico, que é a lei da fronteira. Meu Deus do céu, o que é isso? Nós temos várias leis sistêmicas. Várias, muitas. Hoje eu vou começar falando de uma, hein? Uma pergunta que foi feita, né, lá pelos stories que eu coloquei a caixinha. Uma das perguntas foi: mãe doente, como cuidar sem abandonar a sua própria vida e não se sentir culpada? Gente, vocês acham que é possível fazer esse movimento? Será que é possível a gente continuar cuidando da nossa mãe, cuidar também da nossa vida e ainda não sentir culpa? O que vocês acham? Complicado, né? Vamos entender isso sistemicamente como que é? Papel e caneta na mão, eu quero que vocês façam agora bem rapidinho. Vocês vão fazer 3 círculos. Um pequeno, um maior e outro bem maior. Vamos lá? Vamos fazer rapidinho. 3 círculos. Esses 3 círculos são as 3 esferas da sua vida. Ok? Então, você vai fazer um círculo menor, um outro maior e outro maior ainda. Deixa eu ver se eu faço aqui. Pega uma folha A4, uma folha de chamex, uma folha de sulfite, um caderno, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer junto com vocês. E nós vamos trabalhar um pouquinho, gente, o conceito de fronteiras. Isso que eu vou fazer com vocês aqui agora é só para a gente sentir o que é isso, o que eu tô falando, né? Porque aqui o que apareceu nessa pergunta foi uma palavrinha que sempre aparece no contexto sistêmico, que é a culpa. A culpa, meu Deus do céu. Você sente culpa? Você sente culpa em relação aos seus pais? Você sente culpa em prosperar mais do que os seus pais? Em ser mais feliz, mais saudável, ter mais dinheiro, ter um casamento mais bem-sucedido do que os seus pais? Vamos lá? Olha só. Vocês vão fazer 3 círculos. 3 círculos. E agora, dentro desses círculos, vocês vão colocar, mais ou menos isso, tá, gente? Um círculo menor, um pouquinho maior e o outro maior ainda. 3 círculos. Isso aqui vai representar nossa vida, ok? Vamos lá? Agora, nesse círculo menorzinho, é o seu íntimo, né?
o seu muito perto, o seu self, o seu mundo, aquilo que você mais ama, aquilo que toma mais o seu tempo. É o primeiro círculo. Quem você vai colocar aí dentro? Quem você coloca neste primeiro círculo? Vamos lá? Gente, não é para fazer essa atividade racionalizando. Ai, deixa eu pensar quem eu ponho, quem eu tiro. Não. O objetivo é você deixar fluir, sem ficar pensando muito, tá? Olha só. Quem vocês colocam aqui? Agora no segundo círculo. Quem vocês colocam no segundo círculo? Nós temos um distanciamento um pouquinho maior, mas ainda é bem próximo, né? Ainda faz parte ali do nosso mundo, né? Da nossa proximidade, da nossa intimidade. Vamos lá? Coloquem aí, ó. Agora no segundo, tá? Dentro da sistêmica, vocês vão ver que a gente pega várias informações, né? Para ver o que aquilo ressoa com a nossa história. Onde que aquilo ali atravessa a gente, onde que aquilo ressoa com aquilo que a gente está vivendo e a gente começa a pegar o que é de positivo para a gente aplicar na nossa vida. Vamos lá para o último círculo? Quem você coloca nesse último círculo? Ó, já é um pouco mais distante, mas mesmo assim faz parte ainda do seu contexto, né? Ó, gente, quem fez um do lado do outro... Porque eu tinha explicado assim, vocês iam fazer um círculo pequeno, depois um maior, né? Do pequeno para o grande, um dentro do outro. Só que quem faz lá o nosso curso de genograma, tem aluno do genograma aqui que eu já vi, hein, gente? Bom demais. Quem tá lá no genograma com a gente sabe que você pode explicar 1 milhão de vezes. Direitinho como é para fazer. Cada pessoa vai fazer de acordo com uma realidade, que é o seu mundo interno, o seu sistema, as suas crenças, tudo. Então eu posso explicar para vocês aqui detalhadamente, é um dentro do outro, do menor para o maior, que aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, inclinadas, né, para fazer separado, vão fazer, tá? Então isso a gente trabalha dentro das práticas sistêmicas, dentro do genograma, a gente vai pegando aí as informações de tudo. Pronto, gente? Quem quer colocar aqui para mim? Quem quer escrever aqui no chat para mim? Quem vocês colocaram no círculo pequenininho, que é o mundinho de vocês, né? O mundinho interno, a intimidade. O que vocês colocaram? Deixa eu ver. E no segundo, ó, coloca número 1, o que vocês colocaram? Número 2, o que vocês colocaram? Número 3, o que vocês colocaram? Nós vamos começar a entender muita coisa aqui, tá bom? Eu tô falando de que mesmo, gente? Fronteiras. Todo sistema saudável tem fronteiras claras, ok? Todo sistema saudável tem fronteiras claras. Nossa, já tem muita informação aqui, gente. Olha que interessante, ó. Eu no centro, filhos, marido, né? Deve ser, não é 2 maridos, né, gente? É no 2, colocou o marido, né? Filhos onde? Coloca pra mim se é 1, se é 2, se é 3. No círculo menor, eu e o namorado. No 3, família de origem. No 2, mãe. No 3, eu. Olha que interessante. Filhos. Então vamos lá, olha só. Filhos, animais, pais, irmãos, carreiras e amigos. Essa foi expandindo, né? Filhos, marido e mãe, pai e mãe. No círculo médio, mãe, pai e amigos. Filho, marido, família. Gente, que riqueza que vocês estão colocando aqui. Vamos lá? Tem algumas aqui que me chamaram a atenção. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou entrar em fronteiras. Eu tô só
fazendo uma atividadezinha sistêmica para a gente pensar um pouco. Bom, pessoal, isso aqui é uma ilustração do que são as fronteiras da nossa vida. Nós temos ambientes, né? Como se a gente tivesse partes em nós. E dentro dessas partes, nós precisamos ter equilíbrio para o que ou quem irá ocupar esses espaços. Olha que interessante. E eu acho muito interessante porque, olha só, teve gente que colocou no centro quem? Quem no centro? Colocou eu. Então vamos lá, vamos entender quem colocou eu. Gente, quem colocou eu está me dizendo que o meu íntimo, a minha vida privada, né, o meu self, sou eu. Eu comigo mesmo. Ou comigo mesma. Ok. A única questão agora que a gente tem que ver é quem vai ficar no 2. Onde que entra marido? Onde que entra filhos? Onde que entra pai, mãe, trabalho? Porque teve gente que colocou trabalho. Eu nem pedi para colocar, mas olha que interessante. Entrou trabalho aí no meio, né? Onde que a gente vai colocar cada um? Porque quando a gente faz essa tarefa, dói. A gente sente. A gente fica pensando, mas se eu colocar a minha mãe aqui no círculo comigo, ai, mas e se eu colocar a minha mãe do lado de fora? Nossa, mas aí eu tô excluindo. Mas e se eu colocar mais? Nossa, e já vai aquela sensação de culpa. Por quê? Porque isso reflete a nossa realidade muitas vezes. Então nós temos duas possibilidades aqui. Quem colocou o eu, tá ok, é o self, é o seu mundo, é o seu centro, né? É onde você está em equilíbrio, ok? Só que teve gente que não se colocou nesse lugar. Que colocou quem, gente? Filhos! Será que está em equilíbrio, gente? No meu mundo interno, no meu eu, no meu self, enquanto mulher, enquanto homem, eu colocar filhos? O que vocês acham, gente? Sistemicamente isso está em equilíbrio? Os filhos serem o centro de tudo? Fica aí para vocês pensarem, hein? Quem colocou eu e marido também tá ok. Por quê? Porque é o privado, eu e meu marido. Se nós somos casados, pode colocar, faz sentido, casamento no sentido da união, né? E pode colocar eu e marido nesse centro aqui. Agora vamos pensar, gente. E se eu colocar eu, marido e filhos aqui? O que muda? E se eu colocar aqui dentro desse primeiro círculo, eu, filhos, pai e mãe, e deixo o marido de fora? Ou eu coloco só os filhos aqui e a mãe e nem apareço nesse círculo aqui? Teve alguém que não se colocou nesse desenho? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Teve gente que não se colocou aqui? Que nem apareceu? Gente, isso aqui nós vamos começar a entender sobre fronteiras sistêmicas. Nós temos o nosso eu interno, o nosso particular, o nosso privado, o nosso secreto, o nosso mundo interno, o nosso self. Esse mundo é nosso, né? Então, tem pessoas que colocam o eu aqui, ok. Colocar eu e o marido ainda tá ok. Por quê? Porque dentro dessa relação tem você e o seu marido, mas o ideal seria se a gente tivesse o eu e num outro espaço o eu com a parceria, né? Com o cônjuge, com o marido, a esposa. E onde entrariam os filhos? Onde entra pai, mãe, sogro, sogra, irmão, irmã, cunhado, sobrinho, periquito, papagaio? Onde, gente? Olha só. Então, isso aqui é só para a gente começar a pensar sobre as fronteiras. Por quê?
Dentro de um sistema, nós precisamos de fronteiras claras. Só que estabelecer fronteiras, sistemicamente falando, parece que nós estamos excluindo. Parece que nós estamos abandonando, traindo. Teve gente que colocou filhos no centro de tudo. Onde que entra o marido, gente? Ou seja, os filhos estão no centro da vida dessa mulher ou desse homem, e onde entra o casamento, onde entra o cônjuge, onde está você? Onde entra você nisso tudo? Vamos entender onde é a posição ideal para pai e mãe aqui, entrando já na pergunta aqui da pessoa que fez. Engraçado, não está aparecendo o nome, né? Ótimo que não está aparecendo o nome, muito bom. Então, olha só, quando a gente fala de pai e mãe, qual é o lugar de pai e mãe? Só da gente falar assim, qual é o lugar de pai e mãe já soa estranho, né? Já soa egoísta, já soa lugar de pai e mãe. Lugar de pai e mãe é o melhor, né? É o principal da nossa vida. Será? Gente, quando nós trabalhamos com as questões sistêmicas, nós precisamos entender que quando nós passamos os ciclos vitais e chegamos no ciclo vital de um adulto capaz de gerir a sua própria vida, nós deveríamos fazer o quê? Cortar o cordão umbilical da família ou com a família. E aí entra o sexo. O que significa sexo? Seccionar, separar, cortar. Só faz sexo quem é adulto. Só faz sexo adultos. 2 adultos. Para quê? O sexo vem para mostrar para minha família de origem que eu já sou adulto. Então é como se eu olhasse para o papai e para a mamãe e dissesse: muito obrigada por tudo que vocês fizeram e plantaram na minha vida. Eu honro, reverencio tudo que vocês fizeram. Agora eu vou pegar tudo que vocês fizeram e vou para a vida. Vou dar para as próximas gerações. Esse movimento de pegar e honrar tudo que a família fez, pegar isso e multiplicar isso para as próximas gerações, o que a gente tenta fazer? Devolver, pagar, compensar. Eu preciso pagar a minha mãe pelas noites de sono que ela não teve porque eu estava doente. Eu preciso pagar o meu pai todo o bem que ele me fez. Eu preciso pagar os meus avós por terem cuidado de mim. Eu preciso pagar. A gente está sempre em dívida. Estamos sempre em dívida. Isso é saudável, gente? Não. Qual que é o movimento da vida? Se a gente for falar de natureza, lembra lá das aulas de biologia? Nasce, cresce, reproduz e morre. Dentro desse nasce, cresce, reproduz e morre, nós temos alguns outros ciclos. Nasce, cresce, se casa ou sai de casa. Casa é o quê? Eu saio da casa dos meus pais. Eu corto o cordão umbilical porque agora eu tenho a possibilidade de eu mesmo gerenciar a minha própria vida. E aí, o que eu faço? Eu me uno. Olha só. Vamos pegar aqui. Eu me uno. Não tem até lá na Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, que fala: deixará o homem pai e mãe e se unirá. Deixará. Esse deixará é interpretado como abandono, ingratidão. Mas isso é o ciclo natural da vida. Os seus pais não deixaram os pais deles para seguir a vida deles e formar uma família? Por que você não pode?
Por que nós sempre olhamos para trás com pena, com pesar, como se a gente fosse maior do que os nossos pais? Eu preciso cuidar deles, eles dependem de mim. Eles não vivem sem mim, eu preciso cuidar. Será? Aí a minha pergunta sempre é: quem precisa de quem? Porque às vezes nós é que precisamos deles, nós é que não estamos dando conta de desmamar. Nós é que não estamos dando conta de, cortar o cordão umbilical, e a gente fica inventando essas mentiras para dizer que eles é que dependem de nós. Ok, estou falando aqui num caso normal da vida. Só que a pergunta aqui tem muito a ver com uma doença, ok? A minha mãe tem uma doença, ela falou mãe doente, confusão mental. Mãe doente, como cuidar da mãe sem abandonar a própria vida e se sentir culpada? Já começou errado por aí. Como cuidar da mãe? Não é que começou errado, nós precisamos avaliar. Qual é o único momento da vida do ser humano que ele pode cuidar dos pais? O que vocês acham? Quando eles não são mais capazes de gerenciar a própria vida. Confusão mental quer dizer o quê? É esquizofrenia? É uma pessoa confusa, uma mulher confusa? É o quê? O que é isso? Qual transtorno que é? O que é? Nós precisamos entender por quê? Porque às vezes nós estamos tirando a dignidade dos nossos pais. Talvez essa mulher aqui, eu não sei, tá, gente? Nós estamos avaliando hipóteses. Talvez eu não sei. A gente não sabe aqui o que é essa confusão mental. Mas muitas vezes nós olhamos para os nossos pais como se eles não dessem conta. Como se eles fossem menores, como se a gente tivesse que cuidar deles. Isso é uma estrutura infantil. Porque quando a gente é criança, a gente olha para os nossos pais, o nosso sonho é o quê? Pertencimento, que é outra lei sistêmica. Mas é um amor cego, é uma vontade de dar a nossa própria vida por amor a eles. E aí a gente cresce com a mesma estrutura infantil. Cresce não, a gente envelhece. Crescer é outra coisa. Então, gente, precisamos nos perguntar. Vamos nos perguntar. Não sei se a pessoa que fez a pergunta está aqui, porque foi pela caixinha de perguntas, né? Mas a primeira pergunta é: a minha mãe realmente precisa de mim ou eu é que dependo da presença dela? Eu é que não suporto ficar sem. Eu é que sou dependente, apegada. E aí, não tem nada melhor do que uma doença no sistema para eu ficar dependente de todo mundo. Não tem nada melhor no sistema do que doença, viu, gente? Melhor. Para quê? Para a doença une as pessoas. A doença não permite cada um seguir a sua vida, fica lá emaranhado. Por quê? Porque tem que cuidar, porque tem... Então, primeira coisa, será que realmente essa mãe, ela tem uma confusão mental, mas até onde ela consegue cuidar dela mesma? Até onde ela consegue gerenciar a própria vida? Ela consegue pegar um ônibus e ir no supermercado fazer compra? Ela consegue... O que ela consegue fazer? Precisamos deixar ela fazer. Porque senão nós mudamos de posição e aí a gente bagunça o sistema em outra lei rigorosa, que é a hierarquia. Quem cuida de quem? O grande cuida do pequeno. A mãe é grande ou a mãe é maior e os filhos são menores, assim como os filhos dos filhos serão menores do que os pais. Isso são leis sistêmicas, leis da natureza. Então, quem precisa de quem? Começa a pensar aí. Começa a pensar. Será que os seus pais realmente precisam de você? Deixa eu contar uma história rapidinho aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Novamente, eu não estou querendo dizer que essa mulher não precisa de cuidado, ok?
Mas ela precisa de cuidado de quem? É só dessa filha? Ela só tem essa filha? Cadê os outros irmãos? Ah, porque o meu irmão é casado, ele tem filho. Ah, porque... Todos são responsáveis por essa mãe se ela não consegue gerir a vida dela sozinha. Você não é a salva-vida. Você não é a super-heroína. Aí não tem como, se for só você para cuidar dessa mãe. Ela não tem marido, não? Cadê o pai? Então, gente, sistêmico todos têm a mesma parcela de responsabilidade. Ai, mas é porque não tem mais. Se são 2 irmãos, é 50% de responsabilidade para cada um. Ok? Se são 3, se são 4, 25% de responsabilidade para cada um. Agora, não é só responsabilidade da família, nós temos também a intervenção do Estado. O que o Estado vai proporcionar para essa mulher que tem esse transtorno mental? Ela está em acompanhamento psiquiátrico? Gente, falando de pai e mãe que tem algum tipo de doença psíquica, psicoemocional e não se trata, adoece todo mundo da família. Adoece todo mundo fica louco junto. Então, primeira coisa onde que nós vamos começar? Medicamento. Essa pessoa está sendo medicada? O que o Estado pode oferecer para ela? O que o município tem em termos de ajuda, de assistência social, de reabilitação, de terapia ocupacional, terapia familiar? O que o sistema, falando de sistêmico, né? O que esse sistema tem para oferecer para essa mãe? Quantos filhos nessa família? Ok? Cadê a rede de cuidado, de proteção? Cadê a rede? Gente, transtorno afetivo bipolar, medicamento. Ah, mas minha mãe não quer. Gente, o que um serzinho pititim, vamos pegar aqui, não é esse bonequinho não, porque nós somos adultos, mas só para vocês entenderem a dinâmica. O que esse serzinho aqui pode fazer para convencer e dar conta desse serzão aqui? Nada. Esse ser tem poder de escolher se ele quer viver ou se ele quer morrer, se ele quer tomar o lítio ou se ele quer destruir tudo, todas as relações, enfim. Então, esse ser pequenininho só pode ajudar esse grandão aqui dentro dos limites, dentro das fronteiras, não é isso que a gente está falando? Não estamos falando de fronteiras? Existem limites, gente. Existem limites, ok? Então, nós só podemos cuidar dos nossos pais. Como pais, eles são maiores, nós somos menores. Não podemos tirar a dignidade deles. Aí eu ia contar uma historinha. Fui atender um casal. Eu não sei por que cargas d'água lá no frigir dos ovos, a mãe mora com eles. Mora o casal, 2 filhos e a sogra, e a mãe dele. E essa situação é um problema para a mulher, mas não é um problema para o filho. Por quê? Porque tem ganhos. Esse filho tem ganhos de ficar ali com a mamãe pertinho. Ela que cuida dos netos, né? Para eles continuarem a vida deles como se não tivessem filhos e tudo mais. E aí conversa vai, conversa vem, a pergunta foi, inclusive tem um episódio lá do Sessão de Terapia, viu? Para quem tem o Google Globoplay, no Sessão de Terapia tem um caso assim, tá? De uma mulher que mora com o filho, né? Com o casal, nessa mesma condição. A questão é, por que a sua mãe mora com vocês? Ah, é porque a gente tem dó. Dó, ok. Dó por quê? Ah, porque ela ficou viúva. Ah, sim. Quanto tempo tem que ela ficou viúva?
5 anos. Ah, 5 anos. Ela é inválida? Não, imagina, vira essa boca pra lá. Ela é super saudável, dinâmica, uma mulher bonita, bem resolvida, se cuida. Quem precisa de quem, gente? Isso é tirar a dignidade dessa mulher. Ela não pode nem casar de novo se ela quiser. Ela não pode nem exercer uma função na qualidade de mulher adulta e viúva, que é arrumar um outro namorado, fazer sexo, ou sair, ou morar sozinha que seja. Ah, ela comprou um apartamento. Ah, que bom. Comprou um apartamento na planta. Quanto tempo para ficar pronto esse apartamento? Mais 5 anos. Então, vocês estão entendendo como é complicado para a gente colocar fronteiras? Aí teve uma pessoa que perguntou assim, tá, mas... Cadê? Deixa eu achar aqui. Mas e quando eles... Cadê? Não é isso aqui não. É uma pessoa que falou o seguinte, mas e quando é doente mesmo? E quando realmente não consegue gerir a própria vida? É isso que eu falei. Primeiro, temos a responsabilidade de todos do sistema. Todos do sistema. Não é só você, minha linda. Não é você que vai cuidar da sua mãe. É o sistema. Pai, irmãos mais velhos, os outros filhos, a rede de proteção, inclusive pública, ok? E aí tem uma outra pergunta que é o seguinte: e quando os pais acham que os filhos devem essa dívida? Eu vou contar um segredo para vocês, terrível, que talvez vocês não saibam. Os nossos pais são seres humanos, tá, gente? A nossa mãe é ser humano. Ela também é egoísta, ela também é falha, ela também é fofoqueira, ela também é desequilibrada, ela também é gastadeira, ela também tem um monte de defeitos. A gente quer romantizar pai e mãe. Então, uma coisa muito importante, outra atividade que já fica aí para vocês, ó. Eu sempre gosto, no trabalho sistêmico, de pedir para separar a mulher da mãe. A mulher da mãe. Porque apesar de ser a mesma pessoa, são funções diferentes. Antes de ser a sua mãe, ela já era uma mulher. E ela também já carrega do sistema dela dores, sofrimento, abandono, um monte de coisa ela já vem carregando do sistema. Aí ela tem filhos. E ela vê nesses filhos, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes conscientemente, mas a maioria inconscientemente, ela vê o quê? A possibilidade de alguém que vai cuidar dela. A possibilidade de ver o preenchimento do vazio, do amor, do carinho que ela não teve muitas vezes dos pais. Então, uma coisa que nós precisamos ter em mente: papai e mamãe são homem, mulher. Esse papai aqui não é o 100% da vida dele. É só 25%. Porque ele é homem, ele é profissional, ele é filho, ele é marido. Tem gente que fala, não fala assim com a minha mãe, não. Peraí, antes de ser sua mãe, é a esposa dele. Então, vamos separar as coisas, né? Então, olha só, gente, primeira coisa. Mamãe e papai são maravilha de Deus, coisa linda de Deus, como diz aquele meme, né? Coisa linda de Deus. Mas também são seres humanos falhos. Seu papai e sua mamãe também erram. E tem mãe que cobra sim. Eu tô cansada de atender. Todo dia, toda semana tem mãe sofrendo porque tá sentindo que os filhos estão abandonando. Sabe o que é o abandono? Casar e criar a sua própria família. Porque agora tá me trocando. Essa semana me mandou aqui uma mensagem no Instagram aqui. Eu não consigo responder, mas eu li. Algumas eu consigo, mas nem todas. Então, cobra, gente. Mas por que cobra? Porque colocou os filhos aqui, ó. Centro da minha vida. Razão da minha existência. Sem eles eu não vivo. São tudo para mim. Eu nasci para ser mãe.
Enquanto os seus filhos estão aqui, no centro da sua vida, acima de você, acima do seu relacionamento conjugal, você vai cobrar. Pode ter certeza que você vai cobrar. Então, por que a gente cobra? Porque a gente dá mais do que o suficiente. A gente dá mais do que é realmente necessário para os nossos filhos. O Winnicott fala das mães suficientemente boas. Mães que são excessivamente boas, elas vão cobrar dos filhos. Porque elas estão deixando de viver, elas abandonaram a faculdade, nunca mais voltou. Eu te dei a vida, seu ingrato. Quem é que já ouviu isso? Eu te dei a vida. Eu nunca vi falar na minha vida que pai e mãe dá conta de dar a vida para alguém. Olha o peso que isso coloca nos filhos, porque eu te dei a vida. Esse filho está aprisionado. Ele não consegue romper, porque ele sempre vai estar em dívida com o pai e mãe. Quem dá para quem? Os grandes, os maiores dão para os menores. Pai e mãe derrama gratuitamente, graciosamente, por amor, derramam sobre os filhos. Por amor. Só porque são pai e mãe. Não precisa de mais nenhum outro motivo. Mas derramam para que esse aqui derrame sobre a vida dos que vêm depois. Não é para esse pequenininho aqui ficar grande e vir devolver e cuidar e ser pai e mãe de pai e mãe, não. Isso adoece você. Isso me adoece, isso adoece o sistema, isso adoece os casamentos. Então, gente, qual é o limite? Qual é a fronteira? Teve gente que colocou filhos e mãe aqui, ó. Tenta colocar eles aqui. Veja o que você sente. Dá uma dor? Não dá? Parece que tá traindo. Parece que tá abandonando, rejeitando. Então, gente, nós precisamos, como adultos, pensar um pouco mais sistemicamente. Se você fizer a linha do tempo ou o ciclo vital natural de um ser humano, naturalmente falando, quando a gente é adulto, o que é a energia sexual? Segundo a Organização Mundial de Saúde, sexualidade é uma energia que nos motiva a ir, a buscar, a encontrar, a sair, a desligar da família de origem para ir para a vida, para frente. Não é para trás, é para frente. É para buscar o amor, o contato, a ternura, o sexo. É isso que é sexualidade, a energia que te move para frente. Para você criar a sua própria família. O que é honrar pai e mãe, gente? Honrar pai e mãe é você pegar tudo que eles te deram de graça, melhorar, tornar isso o melhor possível nas suas mãos e multiplicar isso para as próximas gerações. Por exemplo, quando a gente fala da neurose de classe, que é a dificuldade que as gerações seguintes têm de prosperar quando as famílias, o sistema anteriormente ou as gerações antes não conseguiram. Aí os bisavós foram pobres, miseráveis, escassez. Aí os avós, os pais. Aí chega em você, você também não está dando conta de romper. Lealdade, precisamos entender esse padrão que está cegando aí esse sistema. Isso é um padrão de lealdade, gente, incrível. O que é lealdade? Lealdade vem de lei. Precisamos observar no mínimo 3 gerações, por isso que a gente usa o genograma. 3 gerações
já se estabeleceu uma lei. Já virou lei. E está implícito a todos daquele sistema seguir as leis. Lealdade, seguir as leis, quase todas ou todas. Então, se tinha miséria lá nos bisavós, nos avós, nos pais, virou lei. E aí? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque o ponto crucial é o aqui e agora. Eu e você. Porque dependendo do que nós decidirmos enquanto adultos ou crianças, paralisadas lá nas nossas dificuldades infantis, dependendo do que a gente decidir fazer, as próximas gerações também serão leais. Olha o tanto que o negócio sistêmico vai ficando difícil. Então, pessoal, o que é o ciclo vital natural? Nasce, cresce, deixa pai e mãe. Não é abandona, não, gente. É só coloca fronteiras saudáveis. Pai e mãe não tem que estar aqui, nem filho, não. Aqui é seu mundo. No máximo você e seu marido, sua esposa. Ok? Esses dias eu fiz essa atividade no curso de genograma. Tem aluno do genograma aqui que eu já vi. Teve gente que colocou eu, filho e mãe. E aqui de fora colocou marido, amigos, outras pessoas. Gente, o que a gente entende desse sistema? Essa pessoa tá casada? Não tá. Ela tá casada com a mãe, com o pai. Por essa lealdade, né? Por querer, de certa forma, devolver, não pode desgrudar, não pode crescer. Quem não cresce não faz sexo. Olha a sexualidade sistêmica, olha a terapia sexual sistêmica que tem que entender essas configurações, inclusive usando aí o genograma. Para quê? Ah, Silvia, tá falando aí que é aluna do genograma, né, Silvia? Silvia, foi você, nós fizemos seu genograma de dinheiro, não foi? Hoje tem, hein? Hoje nós vamos continuar lá no curso de genograma, o genograma financeiro, bom demais. Gente, então olha só, se eu não estabeleço fronteiras, eu não cresço, eu não sou adulto. Por quê? Porque simbiose de filho com mãe é uma dinâmica de 2 anos de idade, viu? Deveria ter se rompido aos 2 anos, 2 anos e meio de idade. Se você não consegue desgrudar de pai e mãe, você ainda é criança, você ainda está na dinâmica de criança, dependente da mãe. Aí você arruma um monte de desculpa. E a sua mãe também precisa ficar doente, viu? O sistema, ele fica assim, ó, ajustadinho dentro das suas disfunções, mas fica todo mundo bonitinho, cada um no seu lugar. Eu não consigo soltar da minha mãe não consegue me soltar. Eu não consigo romper, então nada melhor no mundo do que a minha mãe ficar doente. Para quê? Para eu ficar grudada com ela, cuidando dela, porque afinal de contas ela precisa de mim, entendeu? Essa é que é a justificativa. Essa que é a justificativa. Eu não consigo dar atenção para os meus filhos, a atenção que eles merecem, por quê? Porque eu tenho, que dar para a mãe, para o pai, porque afinal de contas eles não vivem sem mim. Vai lá ver quem é esse pai e mãe. Gente, eu não estou dizendo novamente que não temos que cuidar de pai e mãe dentro dos limites e das fronteiras, caso eles não consigam gerir a própria vida, ok? Gente, enquanto pai e mãe estão conseguindo gerir a própria vida, o que vocês estão fazendo? Vivendo a vida de vocês. Fim. E quando eles precisam? Aí nós vamos todo o sistema fazer por eles. Mas enquanto eles podem, eles têm que ter dignidade de homem e de mulher, de adultos. Ok?
para gerir a própria vida. Então, qual que é a fronteira? Qual que é o limite saudável? Porque eu também não posso simplesmente abandonar a minha família. Claro que não. Óbvio que não. Não tem como abandonar a família, gente. Você é o resultado do seu pai e da sua mãe. Nós somos 100% da mãe com 100% do pai, que juntou 50% de cada um, que virou nós. Que virou nós, que virou a gente, fica melhor, né? Então, eles não têm como sair de dentro de nós, onde nós formos, tudo que nós fizermos, eles estarão presentes, eles serão honrados. Eles serão honrados se nós fizermos diferente. Vocês estão entendendo? O que é honrar pai e mãe? É fazer diferente. Ai, fazer melhor? Então eu sou melhor que meus pais? Não falei melhor, falei diferente. Se vem de uma... Olha, ontem eu fiz um atendimento assim. Todos os casamentos de todas as gerações, até onde a gente conseguiu mapear, se não me engano, 4, divórcio. Ninguém ficou casado. 3 gerações, vira lei, ok? Então, se você olha para o seu genograma, se você olha para a sua árvore familiar, genealógica, faz um mapeamento rápido. Como é que são as dinâmicas de relacionamento, de sexualidade, dinâmicas com dinheiro, dinâmicas com a vida profissional, na saúde, com os filhos? Como é que é essas dinâmicas? Como é que são essas dinâmicas? Se você olha para isso, você vai pensar, puxa vida, eu estou repetindo. Eu estou repetindo. Mesma coisa dos avós, dos pais, estou repetindo. Às vezes os pais, você, seus filhos já estão começando a repetir também. Então, primeira coisa, consciência. Toma consciência. Busca a história da sua família. Se você tem interesse, venha fazer o genograma com a gente aqui da Facex. Nós temos um curso de 150 horas, teoria e vivência profunda. Última live nossa, Genograma do Dinheiro, durou 3 horas. Então, quer trabalhar isso? Venha fazer, ou com outra pessoa, ou com outro profissional, ou terapia. Não importa. Expanda a sua consciência. Busque conhecer o seu sistema. Busque ver de onde vem isso que você está vivendo. Tem um livro do Dr. Moisés Grossman, que inclusive eu estou estudando para fazer algumas aulas, algumas lives. Família é Deus. Quem quiser adquirir todos os livros do Dr. Moisés, com desconto, pode entrar em contato aqui pela Facex, porque a gente revende todos os livros deles com desconto, tá? Então, olha só, família, olha o que o Dr. Moisés fala, família é Deus. Ele fala família é Deus no sentido de que a família determina o nosso destino. Caso a gente não tome consciência e não tenha poder de escolha. Sabe por quê? Se os meus bisavós se divorciaram, os avós divorciaram, os pais divorciaram, meus irmãos todos divorciaram ou estão com o casamento ferrado. Com que cara, como diz aqui na minha terra, né? Com que cara que eu vou continuar casada, feliz e bem-sucedida, ainda tendo uma relação sexual prazerosa? Com filhos bonitos, saudáveis, morando numa casa boa e andando num carro bom, ganhando bem? Não dá conta, a gente não dá conta. Tem uma lealdade intrínseca dentro do ser humano que é de repetir os padrões. Então, a primeira coisa, eu preciso olhar para isso. De onde que vem isso que eu estou vivenciando? De quais estruturas, de quais padrões? Por que que eu e meu marido estamos nessa dinâmica que nós estamos hoje? Porque eu venho de um sistema adoecido e ele vem de outro sistema adoecido. Aí a gente se junta e esses sistemas se fundem. Casamento é casamento de 2 sistemas, de 2 famílias. Não é só de 2 pessoas. De 2 sistemas. E sistema não é só pai, mãe, avô, bisavô, não, gente. Gerações. Até desaguar na gente. E a gente reproduzindo, continuamos a plantar os mesmos frutos e continuamos a colher os mesmos frutos. Então, a primeira
coisa, consciência. Enquanto não temos consciência, não temos poder de escolha, ok? Não somos livres. Enquanto a verdade não nos liberta, nós não somos livres. Quando a gente conhece a verdade, ok? Quando a verdade vem e nós conseguimos enxergar, aí temos poder de decidir. Até lá, nós somos escravos. Vamos repetindo. Inconscientemente. A cada dia, todos os padrões da família. Todos. Ou por lealdade paradoxal, que é o quê? Eu vou fazer totalmente diferente. Vai dar ruim do mesmo jeito. Também é lealdade. Esse curso, só falando aqui, já tem, acho que se não me engano, 2 ou 3 anos que eu ofereço ele. Só que antes disso, há muitos anos, falando aqui especificamente do genograma do dinheiro, eu tenho um curso que se chama Família e Dinheiro há muitos anos, que a gente oferece também e tá lá dentro do curso de genograma, tá? Pessoal, vocês estão entendendo o quanto a família é importante no nosso destino? Ah, então eu quero riscar essa história agora e começar do zero. Não tem jeito. Nós vamos agora fazer o que a gente chama de negociar com o sistema. Eu vou negociar. O que é isso, negociar? Por exemplo, quando eu peço você para separar a sua mãe da mulher, gente, isso aqui cura, viu? Eu tenho testemunhos de pessoas, de clientes, de profissionais, psicólogos, não sei quantos anos de experiência, médicos. Eu estou dizendo essas profissões porque a gente olha para essas profissões como se eles não tivessem problemas, né? Pessoas que estão tendo a vida transformada simplesmente porque fazem uma atividade dessa. Ai, mas pelo amor de Deus, né, Sara? Não, é uma transformação muito grande que vai desencadeando movimentos de transformação. Então, pega uma folha. Olha só. Vocês vão fazer o seguinte. Consciência. Ai, Sara, mas o que eu faço depois de tomar consciência? Vamos juntos. A intenção é ter prática mesmo, tá, gente? É a gente trabalhar, é a gente fazer juntos, tá? É papo sistêmico mesmo. Olha só, essa atividade aqui é o começo, vira uma chave assim, ó. Vira um clique, um negócio que é o seguinte. De um lado você vai colocar pai. De outro lado você vai colocar o homem. No meu caso, o Antônio. Por coincidência, esse homem aqui, Antônio, também era meu pai. Olha que interessante. E a minha mãe? Tem a mãe, que é a minha mãe, que é só isso aqui que me diz respeito enquanto ser humano. E tem também Elisa. A Elisa é uma mulher que já era, adulta, que já tinha vivido coisa que ninguém acredita antes de eu nascer. O que eu tenho a ver com a vida da Elisa? Nada. A única coisa que me diz respeito é a mãe. Então, faça essa separação. Vocês vão começar a ver, gente, que nessa separação de pai e de mãe, porque tem principalmente quem trabalha com constelação, ou quem já fez, tem uma fala que é o seguinte: nós precisamos tomar pai e mãe. Deus me livre, né? A gente olha tudo que esse pessoal aqui fez, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquilo outro. Deus me livre tomar pai e mãe, não quero de jeito nenhum. A questão não é tomar o Antônio. O Antônio não me diz respeito. O Antônio nem cabe dentro de mim. É insuportável olhar para o Antônio. Com todos os erros, com todos os defeitos, com toda a bagaceira que ele veio trazendo do sistema dele. Agora, para o meu pai, o meu papai, eu posso olhar e ele ter um lugar no meu coração. Ai, que doideira separar. Tem que separar, senão não entra dentro de você. É grande demais, é insuportável. A história que veio antes de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, é insuportável para nós. Porque nós somos desse tamanhozinho aqui, eles são gigantes, não cabe dentro de nós, não dá. Dói, é difícil. Aí o que a gente faz?
pequenininhos. Olha aqui. Nós viemos décadas depois e queremos salvar toda essa galera que veio antes. Quero salvar meu pai, minha mãe. Quero honrar eles repetindo os erros deles. Se todo mundo aqui do sistema divorciou, eu vou divorciar também, porque eu sou leal. Como que a gente honra pai e mãe? Primeira coisa, tomando pai e mãe. Como que toma pai e mãe? É só o pai e só a mãe. O homem, a mulher, o filho, o irmão, não é para nós. Então, faça. Coloca aqui o seu pai. O pai, na função de pai, ele me amou. Ele fez por mim o que ele deu conta, dentro das possibilidades dele. Aí você começa a lembrar de onde o seu pai veio. O que ele também viveu. Ele te deu tudo, tudo. Mas eu queria mais. Mas ele te deu tudo que ele tinha. Mas eu queria 1000. Mas ele só tinha 100. Você não vai querer os 100, não? Pega os 100. Toma. Toma dentro de você pai e mãe. É isso que é tomar pai e mãe. Não é essa bagaceira aqui de homem e de mulher que veio antes de você, não. Esse homem e essa mulher, inclusive, se divorciaram. O que eu tenho a ver com isso? Igual mineira, né? O que eu tenho a ver com isso, gente? Se esse homem e essa mulher se divorciaram, agora os meus pais estão juntos, vivos dentro do meu coração. Seguem comigo, sempre terão um lugar no meu coração. A alma como a deles sempre terá lugar no meu coração. Onde eu for. Agora, essa bagaceira que eles viveram, homem e mulher, brigou, separou, não sei o quê, isso não tem nada a ver comigo, isso não me diz respeito. Nem sei porque que eu tô falando isso, porque de um trem a gente passa pro outro, né? Mas é papo sistêmico, então tá tudo certo. Lembrei. É porque a gente foi seguindo aqui numa estrutura, num pensamento das gerações, até chegar em nós. Então, começar a tomar pai e mãe. Separa a mulher da sua mamãe. Eu vou trazer aqui, de vez em quando eu quero convidar algumas pessoas com quem eu já fiz esses trabalhos sistêmicos para eles relatarem. Quando a gente devolve o lixo para quem fez o lixo, eu consigo tomar o que é meu. Se meu pai, minha mãe, meus avós fizeram cagada, errou, gente, devolve isso, isso não te pertence, isso não te diz respeito, devolve esse lixo, é de cada um, de geração em geração, vai devolvendo isso. Para você, fica só a parte boa, só o pai e a mãe, e tudo que eles deram conta de fazer. Tem nada melhor no mundo do que a gente lidar com a verdade liberta. A minha mãe é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo outro. De vez em quando ela é meio nervosa, não sei o que, como mãe, né? Agora, tem uma mulher, exemplo, essa mulher ela é egoísta, ela é isso, ela é invejosa, ela é aquilo outro, ela traiu, ela fez isso, fez aquilo, endividou, não sei o que e tal. Separa as coisas. É insuportável tomar esse homem e essa mulher que não nos diz respeito. Toma só seu pai e sua mãe. Do dia que você nasceu para frente. E é o seu pai e a sua mãe. Não é o pai e a mãe dos seus irmãos, não, viu? Porque tem essa também, viu, gente? O meu pai não é o pai do meu irmão, não. Os meus 3 irmãos, não. Apesar de serem geneticamente filhos dele. O que isso quer dizer? Eu tive um pai. O meu irmão teve outro pai. O meu irmão, o outro que veio depois, teve outro. E a Natane, que veio depois, teve outro. O nosso pai, apesar de ser o mesmo, é um pai para cada um. Eu tenho uma visão do meu pai, eles têm uma visão de... Cada um tem uma visão do pai. Então, é tomar o meu, tomar o que foi meu. Ok? Faz sentido para vocês, gente? Isso que eu tô falando ou tá muito doideira? Então, quando a gente separa... Isso aqui é trabalhar genograma. E quando a gente separa avós,
que esses avós conseguiram dar? O que a minha mãe recebeu? Vamos falar da mãe? Como diz o Freud, a culpa é da mãe, né? Não, gente, é 50% para cada um. Mas é porque a simbiose da mãe com os filhos é pesado, né? E tem mãe que não vai deixar os filhos irem para a vida mesmo. Você vai ter que fazer muito esforço para estabelecer essas fronteiras. Você vai ter que fazer muito esforço para ter a sua vida. Olha só que interessante. Sempre substituir meu pai em cuidar dos meus irmãos e ajudar a mãe. Como libertar disso? Primeira pergunta é assim, ó. É engraçado que quando Jesus, eu gosto de trazer muitos relatos da Bíblia Sagrada, são histórias que muita gente conhece, né? Então, por exemplo, Jesus chegava para o cego e perguntava assim para o cego: o que queres que eu te faça? Como assim que queres que eu te faça? Quero voltar a enxergar. Quero enxergar. Não, calma. Deixa eu perguntar de novo. O que você deseja? O que você quer? O que a sua alma deseja que eu te faça? Porque tem cego que não quer ver. Então, a primeira pergunta para você é: você quer sair dessa dinâmica? Porque toda dinâmica doentia tem ganhos. Te contar uma coisa, você tem poder aí nesse lugar, viu? Você tem poder. Você fica grande, poderoso, super-herói. E aí pode cobrar. A gente cobra, viu? Porque eu ajudei todo mundo desse sistema. Todo mundo me deve. Eles não podem falar assim comigo. Né? A gente ganha poder. Toda a família é baseada nas relações de poder, tá, gente? O poder é uma peça fundamental dentro do sistema. Então, por que eu precisei entrar nesse lugar? É outra pergunta para você. Qual que é a sua posição de filho aí? Você é o mais velho? Se tiver aqui na live ainda, me responde. Normalmente, o filho mais velho, ele recebe um peso maior e ele se coloca numa posição de obrigação e dever de cuidar da família. Normalmente, ele tem dificuldade financeira, ele tem problema sexual e ele tem dificuldade de romper na vida. Normalmente, é regra? Não. Tô falando que é normal. É muito comum a gente ver essa dinâmica acontecer. Ó, as filhas mais velhas, né? Filha mais velha. A filha mais velha, ela já vem para inaugurar a família e ela recebe do sistema uma missão de ser o sucessor. Então, ela tem dificuldade de deixar a família de origem para criar a própria família dela. Então, ela tem dificuldade sexual, ela tem problema com os filhos, ela tem dificuldade sexual, ela tem problema com os filhos, ela tem dificuldade de ir para a vida. Aí ela inventa um monte de desculpa. Ah, porque o mercado, sabe? Ah, porque eu tô como terapeuta, mas não tem cliente. Eu nunca vi tanto cliente saindo pelo ladrão. Ó, eu tô fazendo essa live aqui, já tem gente perguntando se eu atendo. Atendo, mas não tem vaga, gente. Agora só agosto. Então, quem quiser estar comigo tem que entrar no curso de genograma. Porque atendimento individual, complicado. Mas aí tem gente que fala, ah, porque não tem cliente, os clientes não querem pagar. Não, isso é desculpa. Isso é mentira que a gente conta pra gente acreditar e ficar no conforto ali do papai, da mamãe, da casa. Não quero crescer, eu não posso romper essa dinâmica, eu não posso sair dessa função de filho mais velho, de provedor do sistema, eu não posso desonrar o meu pai, porque afinal de contas eu substituí meu pai por amor ao meu pai eu substituí. Ele ficou ausente por qualquer motivo que seja, eu entrei por amor. Aí eu vivo a vida dele, eu não vivo a minha, não tem espaço para viver a sua. Aí a gente vai olhar, tem problema financeiro, tem problema sexual, tem problemas de relacionamentos, tem doença, tem depressão, tem não sei o que. Gente, o seu sistema te conta tudo que você está vivendo hoje. Tudo. Não estou dizendo que é o caso aqui do nosso colega que colocou a pergunta. Estou trazendo
exemplos, tá? Então, pessoal, tem muita... Nossa, vocês colocaram muita pergunta, né? Olha só que interessante essa. Existem homens que nunca vão casar? Padrão? Lealdade? Repetição? Sim. Existem homens que nunca vão casar e mulheres que nunca vão casar se... Tem um se. Se não tomarem consciência desses padrões, número 1. Número 2, se não fizer os movimentos de mudança. Número 3, para fazer movimento de mudança tem que querer. O problema é que nós temos ganhos secundários. Tanto que é gostoso para essa filha que tem que ficar cuidando da mãe. É gostoso para ela que ela nunca sai de perto da mamãe. Então ela tem aquela sensação da simbiose de quando ela estava no ventre até hoje. E dá a sensação de poder. Gente, eu falo porque eu estive nesse lugar durante muitos anos. É muito gostoso ser poderoso. Todo mundo precisa de você. Todo mundo depende de você. Gente, hoje eu sou só filha. Hoje eu sou só a irmã mais nova. Hoje eu sou só tia. Hoje eu sou só irmã. Então, é difícil ficar no nosso lugar. E aí a pergunta é, tem homem e mulher que nunca vai casar? Tem. Tem homem e mulher que nunca vai casar. Se não tomar consciência do sistema e não começar a movimentar de forma a sair desses padrões. Comece a imaginar a sua vida fora desse lugar. Sempre substituir meu pai cuidando dos meus irmãos e ajudando a mãe. Como libertar disso? Aquela pergunta que eu te fiz, a mesma de Jesus, né? O que você quer? Você quer continuar aí nesse lugar? O que você ganha ficando aí? O que você perde saindo daí? O que você deixa de ganhar estando aí? A gente deixa de ganhar afeto. A gente deixa de ganhar elogio. A gente não vai mais ser o filho querido, maravilhoso, o filho mais lindo, o filho mais velho que vive pela família. Você não vai mais ser. Você não vai mais ser aquele filho querido, amado, aquele irmão, palpa toda a obra que deixa os próprios filhos por amor da família de origem. Você não vai ser mais essa pessoa. Você vai perder. E aí a gente tem que começar a balancear. O que eu ganho, o que eu perco? Será que eu quero? Será que eu não quero? Eu dou conta de bancar isso? Só porque tem um detalhe, hein? Tem gerações vindo aí depois de você, hein? Você tá plantando, hein? Para as gerações seguintes colherem. É difícil, gente, mas é verdade. Seus filhos estão olhando para você. O que eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo? O que é ser homem? O que é ser mulher? Como é que lida com dinheiro? Como é que lida com sexualidade? Como é que lida com o profissional? O que é ser um casal saudável? O que é ser uma pessoa saudável? Eles estão olhando para você e aprendendo. Eles vão repetir. E quando não repete, vira o quê? Ovelha negra da família. A ovelha negra é livre. A ovelha negra, ela decide por ela fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu quero isso, eu não quero isso. E aí ela não está muito importada com o que a família de origem pensa e ela é ovelha negra. Só que ela é livre. Tem uma professora minha, a doutora Silvana, que fala, o rejeitado é livre. Aquele que foi rejeitado, ele é livre, livre. E o que é emaranhado com a mãe, com o pai, com a família de origem? Escravo, prisioneiro, não consegue romper. Não rompe. Não rompe. Porque está numa dinâmica ainda de simbiose, não cortou o cordão, não está ainda na dinâmica de adulto capaz de gerir a sua própria família e cuidar dos seus próprios filhos. Tem gente que depende dos avós para cuidar dos netos. Quão saudável é isso, gente? Pais que não dão conta de cuidar dos próprios filhos.
Tem alguma coisa errada? Então, Paulo, você sempre substituiu o seu pai para cuidar dos seus irmãos e da sua mãe. Quão gostoso é isso? Você está pronto para perder essa posição de filho querido? Você está pronto para, cortar esse cordão umbilical e talvez ser até chamado de ingrato? Você está pronto? Gente, o que queres que eu te faça? Tem que querer, tá? Agora, também não se cobre pensando que eu não quero hoje, então a vida está acabada para mim. Não, é um processo. Hoje você ouviu um pouquinho, você vai ficar pensando nisso tudo que eu tô te falando. Amanhã você ouve mais um pouco, depois você ouve mais um pouco. Todo dia você ouve um pouquinho, vai, Aí de repente você fala, poxa vida, eu preciso sair desse lugar. Aí você decide. Vai conseguir? Talvez não. Você ainda vai elaborar aquilo, elaborar. Gente, é processo. Não tem uma pílula assim que a gente toma que muda tudo, não. Ok? Então começa a pensar. Vamos pensar. Quais são os ganhos? É tanta coisa que eu poderia pedir para vocês fazerem, mas façam. 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 Quais são os ganhos? Quais são as perdas? O que você perde ficando nesse lugar que você está? O que você perde emaranhado com a sua família de origem sem poder ser você? Porque as leis das fronteiras, ou a lei sistêmica das fronteiras claras, limite. Limite também é amor, gente. Adulto saudável fala sim e fala não. Um filho que só diz sim tá doente e vai adoecer. Ele, o casamento, os filhos e o sistema inteiro, porque ele tá doente. Uma pessoa, um adulto que fala sim, só sim o tempo todo, tá doente, tem alguma coisa errada com ele. Assim como um adulto que só fala não, não. O tirano que só fala não, tem alguma coisa errada com ele. Adulto saudável fala sim e não. Né? Tem até a Luísa que gosta de ficar naquela dinâmica, né? Do sim, eu deixo, pode fazer, pode entrar, pode fazer comigo. Eu digo sim, mas também digo não. Não é o filho rebelde que tudo é não, e não é o filho bonzinho que tudo é sim. Sim, senhor, não, senhor. Não, eu abandono tudo por amor a vocês, para devolver para vocês o que vocês fizeram. Tá errado. É sim e não. Então, pessoal, o que vocês ganham? O que eu ganho? O que nós ganhamos ficando nesse lugar? O que a gente perde? Mas saiba que é uma lei. É uma lei sistêmica. O meu mundo interno, no máximo com o meu marido. Marido, não é filho. É o seu homem, a sua mulher, e não é namorado também, não. Vocês já casaram? Uniu, fez a união sistêmica, casou de fato? Não estou falando de cerimônia de igreja não, viu, gente? Casamento não é cerimônia de igreja, não é união de duas vidas. O que seu namorado está fazendo aqui dentro com você? Olha o emaranhamento. Que namorado, que nem sabe, que está conhecendo ainda, o que tem que estar fazendo aqui, gente? É no máximo você e a pessoa com quem você divide, compartilha a sua vida. Depois vem filhos. Filho não tem que ficar aqui dentro do mundinho interno de pai e mãe, não, nem dormir na cama de pai e mãe, não. Mas eu nem vou falar disso aqui hoje, que nós precisamos terminar. Então, os filhos estão no máximo aqui, Porque tem que ter uma fronteira do casal, quarto do casal, cama do casal. É a única coisa que restou para o casal depois que os filhos chegaram. Não existe mais individualidade e privacidade. Tudo é compartilhado, com exceção do quarto e da cama do casal. Se até lá os seus filhos vão estar com você, acabou o casamento, acabou o sexo. Por quê? Porque virou uma grande família fraterna, todos irmãos, no mesmo nível de hierarquia. O sexo entre o casal, a portas fechadas, estabelece a hierarquia na família. Quem é grande, quem é maior e quem vem depois. O sexo mostra para os pais que eu já sou grande, que eu não preciso mais deles, que hoje eu já sou adulto, consigo gerenciar a minha própria vida, e também mostra para os filhos que
Eu e o meu cônjuge, ou o meu parceiro, minha parceira, somos adultos e eles é que são os filhos. Eles não precisam cuidar de nós. Eles não precisam devolver para nós tudo que nós demos para eles, porque o que nós demos porque somos pai e mãe. Ok? Então, começa. Nem vou colocar para vocês começarem a estabelecer fronteiras, mas começa a pensar sobre isso. Movimento sistêmico liberta gerações, viu, gente? Gerações são libertas pelos movimentos saudáveis de mudança. Não é só você que vai ser liberto, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. O movimento sistêmico, ele reverbera. Você vai ter dificuldade de estabelecer fronteiras, O resto da vida você vai ter que negociar. Eu vou fazer a minha vontade ou a vontade dos meus pais? Eu vou fazer o curso que eu quero, que eu sonho, que vai me dar prazer, que tem a ver comigo, com a minha alma, ou eu vou ser aquilo que os meus pais projetaram para mim? Vou seguir a profissão deles, eu vou realizar os sonhos que eles não conseguiram realizar? Ou eu vou realizar os meus? Eu vou viver a minha vida com equilíbrio, pertencendo à minha família de origem, mas estabelecendo fronteiras para mim e para minha família, ou vai ser tudo emaranhado? Ou eu vou permanecer eternamente dependente? Tem pessoas que estão na miséria, poderiam estar voando financeiramente, mas dependem ainda de pai e mãe. Corta esse umbigo, ou corta esse cordão umbilical. Eu acho que eu vou falar sobre isso na próxima live. Vamos, gente? Vamos falar de vida financeira? De carreira, de dinheiro? O que vocês acham? Coloca aí para mim. Sim ou não? Vocês têm outro tema que vocês queiram abordar? Gente, estamos finalizando. Olha só, a Elisa. Quem que vocês acham que é a Elisa, gente? A Elisa falou o seguinte: tenho esse caso na família. Meu irmão mais velho foi dos pais, dos irmãos, dos sobrinhos, dos empregados. Nunca foi livre. Ele só deu conta de casar com quase 70 anos depois que os pais já tinham morrido. E mesmo assim, com uma pessoa que ele tem que cuidar dela. Porque ele precisa continuar no padrão sistêmico que ele aprendeu. Posso falar porque eu conheço, tá, gente? É minha mamãe. Espero que a minha mamãe tenha ouvido tudo de bom que eu falei dela, né? Que é o quê? Separar. A minha mãe é maravilhosa. A minha mãe não tem defeito, não, gente. Agora, a Elisa, a história dela para lá não me diz respeito. Eu tomo ela dentro do meu coração e ela vai comigo onde eu for. Mas é dentro, não é perto. Perto é diferente de dentro. A sua família, você tem que estar perto dela o tempo inteiro? Tá errado. Isso é padrão infantil. Não pode nunca distanciar da família que morre. Eu era assim, gente. Desde 7 anos de idade eu tenho um sonho de morar fora do Brasil. Aprendi a falar inglês e espanhol sozinha. Não me pergunte como. Com o sonho de morar fora. Eu nunca dei conta, sabe por quê? Porque minha família precisa de mim, minha família. Mentira! Era eu que não dava conta. Fiz muita terapia, muitos movimentos sistêmicos. E vou realizar. Já tínhamos vendido tudo. Tudo não, já tínhamos vendido muita coisa. Já tínhamos entregue a casa que a gente morava para mudar. Para realizar o meu sonho, não o sonho da minha família. Porque o sonho deles é o quê? Que a gente fique junto, é normal. É normal, mãe, irmão, a família, avós, querer ficar todo mundo juntinho, é normal, mas não dá, porque isso não é a vida real. E aí eu decidi fazer o quê? Para minha vida. Para minha vida. Porque eu descobri que colocando a minha mãe dentro, colocando o meu pai dentro,
meus irmãos dentro, meus sobrinhos dentro. Gente, eu tenho uma força do meu sistema. Eu tenho a força do meu sistema. Vocês não têm noção tanto que a minha mãe é forte. Meu pai. Eu sou 100% essa força que me leva para a vida. É para a vida. É para fora. É para longe se for preciso. Não é perto, mas é dentro. Aqui, ó. Hoje eu consegui tomar pai e mãe, a força deles dentro de mim. Eu sou preenchida desse amor. Não tem que ficar junto, grudado, emaranhado, porque se minha mãe amou, se meu irmão amou. Gente, eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu ia enlouquecer. Então vamos juntos nessa caminhada de crescimento. Falo muita coisa da minha vida, viu, gente? Não é me expondo, não, é contando os movimentos que eu dei conta de fazer, porque eu só consigo levar vocês se eu já fui. Né? O terapeuta ele só consegue levar, né, os clientes até onde ele mesmo já foi. Então, tem muito terapeuta, profissional, médico, advogado, tantos profissionais, os profissionais da sexualidade, da sistêmica, que tem tanto potencial e não consegue romper, porque está aprisionado, está emaranhado lá atrás, o nó sistêmico lá atrás. Perguntando como que foi para vocês essa atividade de separar o homem do papai, a mulher do papai. Ah, não conheci meu pai e minha mãe. Você tem dentro de você essas informações. Sua memória celular, você é 100% de um, 100% de outro, que juntou 50% e deu você. Você tem essas informações. Cadê a vida que você recebeu? É por amor, viu, gente? Que muitos pais dão os filhos para adoção. Para que os filhos não morram de fome. Para que os filhos tenham a possibilidade de ter uma vida melhor. É por amor. Vamos junto, gente! Toda semana vai ter papo sistêmico. Ok? Gostaram da live? Tirou alguma coisa de bom daqui hoje? Escreve aqui uma palavra para mim. Como é que foi para vocês? Foi bom para você? Então vamos lá, gente. Vamos falar de sexualidade sistêmica, de finanças. Sabe por quê? Dinheiro e sexualidade é uma coisa só, tá? Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa não. A gente fica pensando, nossa, mas a gente fala de sistêmica, a gente fala de sexualidade, mas e o nosso nicho? Vai bagunçar a cabeça das pessoas? Não vai, gente, é tudo uma coisa só. Gente, então tá vendo essa setinha aqui, ó? Manda. Manda pro seu pai, pro sua mãe, pros seus irmãos, pros amigos, para todo mundo que você quer que tenha acesso. Pessoal, beijos. Compartilha essa live, tá bom? Conto com vocês, hein? Façam as tarefas. Coloque as pessoas no lugar certo. Fronteiras claras. Papai e mamãe. Ó, se a gente pensar no genograma, olha aqui pra gente finalizar, que interessante o genograma, ó. Olha aqui o genograma, que interessante. Pai e mãe, puxa aqui e dá você. Fronteiras claras. Assim como os seus pais não podiam, não puderam, não foi possível para eles ficar emaranhado na família deles, senão você nunca teria nascido. Ou às vezes ficaram, né? Por isso que às vezes não prosperou. Então, pessoal, beijo para vocês. Tchau, tchau.